Próxima atração no canal 25. Programa Tempo de Reflexão. Seja bem-vindo a mais um programa do Tempo de Reflexão. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado pelo privilégio e a honra que você nos concede semanalmente para esse encontro. Fica o meu convite reiterado mais uma vez, sem nenhum trocadilho, que você venha nos conhecer no Tempo de Reflexão. Rua do Retiro 371, um ambiente familiar, um ambiente onde nós levamos as pessoas a refletir sobre vida, sobre família, sobre saúde, sobre sonhos e principalmente sobre Deus. Eu tenho aprendido, telespectador, de que eu sou uma pessoa dependente de Deus. Até para sair da minha casa para trabalhar, para cuidar da minha família, para cuidar dos meus negócios. E nós, dentro do Tempo de Reflexão, nós queremos compartilhar um Deus de relacionamento, não é um Deus de placa, um Deus de tradição, um Deus de formato. Nós estamos ali para dividir as experiências que a gente tem vivido com Deus, as experiências sobrenaturais que Deus tem se manifestado através das nossas vidas. Se você hoje passa por um momento difícil na tua vida, se você passa por um momento de crise, tanto se fala de crise hoje no Brasil, dê uma oportunidade para você conhecer o novo. A gente às vezes, por preconceito ou por falta de informação, a gente acaba se afastando de coisas que talvez possam mudar a nossa história. Eu posso falar pela minha vida, eu sempre fui lá no passado uma pessoa preconceituosa, uma pessoa orgulhosa, até que eu tive que chegar no fundo do poço para entender de que eu dependia de alguém maior, que era Deus, e aí Ele mudou minha história. Talvez eu esteja falando para você que nesse momento passa por um momento difícil, uma oportunidade no teu coração para que Deus possa entrar, para que Ele possa te trazer um ânimo renovado e mostrar uma vida que talvez até hoje você não tenha enxergado. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no programa do Tempo de Reflexão o Fábio Paz, o Fábio empresário. Você certamente já deve ter visto o Fábio aí, o Fábio que é diretor da DVS. Fábio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Uma alegria estar reencontrando o amigo. Eu já vi o amigo lá no Fórum de Líderes, lá no Tempo de Reflexão, no Hotel Serra Jundiaí. E eu convidei o Fábio para que ele possa falar um pouquinho sobre o seu negócio, sobre a sua história e também sobre a sua vida. Tem bastante coisas importantes que eu acho que vai tocar o teu coração, telespectador, naquilo que o Fábio corajosamente vai falar sobre a tua vida, porque eu acho que é importante a gente falar daquilo que a gente viveu, para que a gente possa até ser um instrumento para poder animar você, telespectador. Não sei se você está desanimado, eu queria te desafiar a renovar os seus ânimos, que certamente esse programa vai falar ao teu coração. Fábio, obrigado. Obrigado por estar aqui comigo, obrigado pela disponibilidade, pela agenda, da gente poder falar um pouquinho da tua vida, um pouquinho dos seus negócios. Eu que agradeço, Luciano, é um prazer estar com vocês aqui. Para a gente conhecer um pouquinho de Viés, né? Eu já fui presenteado aqui, o pessoal aqui atrás também com chocolates, digo que eu até falei para o Fábio que eu sou um formigão e ele acertou no alvo trazendo chocolate para nós. Fábio, primeiro, parabéns pelo seu negócio, parabéns obrigado. Pela qualidade dos produtos da tua empresa. Muito como obrigado. É que nasceu os negócios? Como é que está sendo esse percurso todo que a DVS tem percorrido? Bom, é uma longa história. Começou lá nos anos 80, quando eu acabei de servir o Exército Brasileiro. Na verdade, isso eu gosto de desafio, né? Eu saí do Exército, eu não tinha o que fazer. Depois do Exército, surgiu uma empresa para ser comprada em São Paulo. E era uma coisa que ninguém conseguia fazer. Tocar uma fábrica de chocolate, uma fábrica de um produto que é uma coisa difícil de fazer. Só tinha uma empresa que fazia no Brasil. E essa era a segunda empresa que fazia o mesmo produto. E o meu pai falou para mim, Fábio, eu não sei. Meu pai falou para mim, Fábio, eu não sei nada. Você quer ver a empresa? Eu falei, vamos lá, pai, eu quero ver o que é. E fui lá ver, o negócio é um bicho de 7 cabeças, 9 cabeças. Daí eu falei assim, pai, eu gosto, vamos ver o que é para a gente ver o que eu posso fazer. Fui lá ver e era um negócio difícil mesmo. Eu falei, mas meu pai falou assim, olha, eu compro, mas se você for junto comigo. Eu falei, então estamos juntos. E compramos aquilo lá. Nós tínhamos na época 4 carros. Nós ficamos sem 3 carros para dar entrada na fábrica. E aí não sabia como fazer para trazer para Jundiaí. Naquela época tinha uma transportadora Jundiaí, se eu não me engano, e nós botamos tudo dentro de um caminhão. Eu fui lá, desmontei a fábrica junto com um tio meu,
e trouxe para Jundiaí. Não tinha como montar, nós alugamos um lugar e começamos a montar a fábrica. E foi muito difícil, porque eu não entendia nada, não sabia o que era cano, não sabia o que era 3/4, meia, não sabia o que era rosca, não sabia o que era chave de fenda. Chave de fenda, Phillips, não sabia que era nada, não sabia nada. E aí o meu tio me ensinou, meu tio era operário padrão de Minas, ele me ensinou tudo, sabe, fazer rosca, fazer tudo. E eu fui montando a empresa durante 6 meses, ficamos montando. E daí, vamos fazer o doce. Como que faz o doce? Eles me deram uma formulação do doce, mas não sabia como ligar a máquina. E aí, eu não sabia como ligar a máquina. Aí eu tive que chamar um ex-funcionário dessa empresa para ele vir para cá. E eu tive que pagar o funcionário, porque ele não sabia. Ele sabia ligar a máquina, mas não sabia fazer o doce também direito, porque tem a diferença de altitude de lá, de São Paulo, e altitude daqui, o doce não saía. Enfim, com muito custo a gente fez alguma coisa, mas que o doce não ficava. A gota de licor é assim, é um cristal de açúcar por fora e licor por dentro. E tem uma saturação do açúcar que ele faz com que fique um cristal por fora e um licor por dentro. Ele não pode passar nem um pontinho acima, nem um pontinho abaixo do açúcar. Certo? Então isso aí eu não conseguia sair. Perdi muito açúcar, perdi muita energia, perdi muito tempo e não saía. Eu tive que contratar um técnico argentino para que ele pudesse me ajudar, e isso foi muito tempo. Durante 1 ano nós só gastamos muita musculatura para isso, até que um dia saiu o produto. Aí eu comecei a mandar a primeira carga para São Paulo. E eu fazia o produto, eu embalava o produto, eu encaixotava o produto, eu botava no carro, eu vendia e trazia o dinheiro para o meu pai. Então eu fazia tudo, eu era um único funcionário. Era eu que fazia tudo, não tinha funcionário. Hoje nós temos 8 para fazer o que eu fazia em 1, entendeu? Então era muito desgastante. E eu assim que eu montei a fábrica, eu entrei na faculdade, Padre Anchieta, para fazer a minha faculdade. Então assim, eu entrava na escola, na fábrica às 5 da manhã, saía às 7 da noite fazendo os testes, e a faculdade começava às 7h20 e terminava às 11. Então, praticamente eu nem jantava. Eu chegava saía da faculdade, vinha para casa para dormir, e às 5 da manhã eu estava na fábrica. Então foram 5 anos muito desgastantes da minha vida, até eu me formar. Depois que eu me formei, eu fiquei mais tranquilo, eu só trabalhava, né? Então não tive tempo de fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, nada. Eu só me dediquei à fábrica. Então, eu comecei a vender os produtos, aí comecei a conseguir voltar o dinheiro que eu tinha investido, né? E naquela época, a fábrica nasceu em 85, março de 85. Nós começamos a vender e começamos a aparecer, porque só tinha uma empresa que fazia no Brasil. Então nós começamos a vender, aí nós começamos, mas foi uma época muito boa, porque naquele tempo nós conseguimos comprar alguns imóveis, conseguimos ganhar dinheiro e aplicar o dinheiro bem. E dessa época nós compramos a fábrica onde nós temos hoje, o imóvel, e naquela época foi engraçado, viu, Luciano, que meu pai falou assim, nós compramos o imóvel onde nós estamos hoje, um galpão hoje de 1000 metros, né? E meu pai falou assim, mas isso aqui é muito grande. Falei, pai, espaço nunca é demais. O senhor vai ver que daqui a um tempo a gente não tem mais espaço. Mas não deu 2 anos, Luciano. 2 anos a gente teve que fazer um mezanino grande, porque não cabia mais. E aí meu pai falou assim, poxa, você tinha razão. Eu falei assim, pois é, pai, eu não falei para o senhor que espaço nunca era demais. Então foi assim. Isso ao longo de 10 anos, a gente foi ampliando a fábrica, e assim, hoje a gente não tem mais espaço para nada. Entendeu? Graças a Deus, são 31 anos que nós temos na empresa, né? E ao longo desse meio tempo, a gente foi incrementando o chocolate. A gota de licor, ela faz o recheio do bombom. E as empresas que fazem bombom usam a minha gota de licor para rechear o bombom, para fazer o bombom de licor. É o bombom mais saboroso, o recheio mais saboroso e o mais barato que tem no mercado para rechear um bombom. E por que eu estou fazendo o recheio de bombom e eu não faço chocolate? Então, há 18 anos eu venho fazendo chocolate também. E por que não fazer o melhor chocolate? Por isso que eu também sou conhecido como o melhor chocolate da região.
entendeu? E agora eu estou começando a expandir o meu chocolate. Por que não fazer o melhor chocolate? Expandir também, entendeu? Eu forneço para grandes empresas da marca de chocolate que compram o meu recheio e também estou botando minha cara para bater. Minha marca está sendo reconhecida não só aqui na região de Jundiaí, mas em Campinas, em São Paulo, vendo para Campos do Jordão, vendo, vendo para o sul, para Curitiba, para Blumenau, entendeu? Minas, Rio de Janeiro, nós já temos um pezinho lá na Europa, nos Estados Unidos, estão querendo que a gente exporte. Então o pessoal lá da Arábia estão querendo, já tem um sheik querendo o nosso chocolate. Enfim, nós estamos trabalhando bastante forte para que isso aconteça. Lógico que é um projeto, né? Mas lá para fora é um projeto. Aqui a gente já está bem trabalhando bastante. Muito bem, Fábio. Falei bastante, né? Não, você falou o necessário para a gente entender essa história de sucesso da fábrica de vocês. A gente pensa que criar um negócio não requer esforço, muito pelo contrário, né? Aquilo que você compartilhou conosco mostra que se você tem um sonho, lute por ele, e eu acho que esse primeiro bloco preencheu plenamente a nossa expectativa em relação a falar do seu negócio, para falar do sucesso do seu negócio. Eu vou pedir a licença para um rápido intervalo e na volta eu queria falar um pouquinho no teu coração, falar um pouquinho sobre a tua história, os golpes que você levou da vida e que você passou por cima de tantas dificuldades, não só nos negócios, mas também na tua vida. Mas eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo, nós voltamos no instante. Olá, nós do Tempo de Reflexão estamos anunciando aí, chamando você para o próximo Fórum de Líderes. O Fórum de Líderes é um fórum permanente no Tempo de Reflexão que trata de questões empresariais, questões organizacionais e busca trazer ferramentas, metodologias e cases de sucesso que ajudam o empresário a melhorar na sua eficiência como empresário, como empreendedor. O próximo evento vai acontecer dia 21 de setembro, às 19h30, na sede do Tempo de Reflexão, e o tema será a arte de liderar. E nós vamos falar sobre o maior desafio da liderança, as questões mais comuns que impactam na liderança, e não vamos falar apenas de liderança de pessoas, vamos falar de liderança nos negócios de uma maneira geral. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao empresário se planejar e equilibrar planejamento, liderança e operação, especialmente os pequenos, os microempresários, né? Então nós vamos tratar com o especialista, o Nelson Gago, especialista na área de liderança, vai falar para nós sobre a arte de liderar. Inscreva-se pelo site do Tempo de Reflexão ou pela nossa página no Facebook. Lembrando que o evento é gratuito. Um abraço e até lá! Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Fábio Paz, o Fábio que é empresário e diretor da Divies. Fábio, agora eu queria nesse segundo bloco falar um pouquinho sobre a sua vida. Nós falamos no primeiro bloco as suas conquistas do lado profissional e você tem também muitas conquistas no seu lado pessoal, né? Você recebeu em determinado momento na tua vida um golpe muito duro que foi o diagnóstico de leucemia, né? Você lembra exatamente quando você recebeu esse diagnóstico? Se voltar atrás um pouquinho, o que te remete a esse momento duro da tua vida, Fábio? Eu lembro sim, Luciano, eu tinha 33 anos de idade, né? A flor de idade, e eu estava 6 meses antes do meu primeiro casamento e comecei a emagrecer muito, e eu comecei a sentir muita dor no meu baço. Na verdade, essa leucemia, ela tem um aumento dos glóbulos brancos. E aí eu fui fazer um exame, na verdade fui fazer uma massagem, que eu estava sentindo muita dor no baço, e uma amiga minha descobriu que tinha um negócio duro aqui, falou assim, Fábio, você tem alguma coisa dura aqui, vai procurar fazer algum exame, porque eu estava sentindo muita dor, muita fraqueza, muito sono, e emagrecendo muito. Aí eu fui fazer exame, fiz exame de sangue, deu leucócito, 450 mil leucócitos. E o normal é 110,
10 mil. Aí, leucemia. Falei, acabou, parecia que eu tinha passado um trem em cima de mim. Aí começou minha peregrinação. Foi muito difícil, Luciano, muito difícil. Aqui em Jundiaí falaram que eu tinha de 2 a 3 anos de vida. Aí limitar a vida de um ser humano é muito difícil. Comecei a pensar. E eu estava 6 meses no meu casamento. Falei, o que eu vou fazer em 2 anos? O que eu vou fazer em 3 anos da minha vida? Se a gente não tem Deus no coração, a gente não sabe o que fazer. Aí eu falei, não, eu vou atrás para resolver a minha vida, ver o que eu posso fazer. E a gente tem o apoio da família e tem Deus na nossa vida, né? Isso faz toda a diferença. Aí eu comecei a me mexer e a minha família me apoiar. E naquela época eu ia casar. E a minha esposa, minha futura esposa, não, eu apoio você, eu quero casar com você. E nós fizemos um casamento. Casei e aí eu tinha que fui atrás, fui para Londres para ver o que podia ser melhor para mim. O médico, eu congelei minha medula lá em Londres, porque se tivesse algum problema eu podia fazer um autotransplante em mim, né? Se eu agudizasse do problema. Quer dizer, eu sou expert no assunto em leucemia hoje, eu sei tudo que pode acontecer, né? Mas fiz o que eu podia fazer lá em Londres e o médico falou para mim, olha, você pode fazer tudo o que você está fazendo aqui hoje. Lá no Brasil, nós conseguimos fazer a mesma coisa no Brasil, porque a gente consegue falar o que acontece aqui, eles estão fazendo a mesma coisa no Brasil. Então, você pode conseguir o tratamento no Brasil mesmo e a gente se conversa. Então, hoje, o que se faz lá em Londres, que é o melhor tratamento que existe de leucemia, no Hammersmith Hospital. Eles estudam a leucemia no mundo e a rainha ela patrocina o estudo da leucemia para o mundo e o mundo vai lá e compra o tratamento, paga particular para você saber o que é. Então hoje eles já distribuem esse tipo de tratamento para a gente poder ter acesso. Então já faz a mesma coisa no Brasil. Então eu tive esse tratamento e tenho até hoje pelo SUS. Entendeu? É uma coisa incrível, né? E eu fiz tudo certinho até hoje, graças a Deus e graças a Deus. Quer dizer, se eu estou aqui hoje é porque é merecimento e porque eu fiz direitinho. E porque eu estou aqui é porque eu tenho alguma coisa que eu tenho que realizar ainda, Luciano, você entende? Porque muitos amigos meus que estavam com o mesmo tratamento no SUS em São Paulo já não estão mais aqui. Agora, o que mudou a tua vida, Fábio, a partir do momento que você foi tendo essa experiência de acreditar de que, apesar dos diagnósticos, você estava superando passo a passo e você está aqui hoje, depois de tanto tempo, continua lutando firme, falando dessa história tão bonita. O que a tua história te ensinou em relação a esse diagnóstico de leucemia, Fábio? Olha, Luciano, o que eu posso te falar é que se a gente não tiver Deus no coração, nada acontece. Vou te contar uma história que, no passar desse tempo todo, eu tive um problema muito sério no meu tratamento. Eu consegui, no passar do tempo, eu comecei a ter uma tontura. E os médicos começaram a ver que eu, talvez a leucemia tivesse migrado para a minha coluna. Eles escolheram um líquor na coluna. Isso, eu tive uma coleção subdural. O que quer dizer? O sangue subiu pela minha coluna e se alojou no meu cérebro. Então, meu cérebro começou a produzir uma proteína e começou a produzir uma água dentro do meu cérebro. O cérebro é uma caixa fechada que a água não sai. Então eu tive que ser operado a minha cabeça para poder sair essa água. Isso eu fiquei 3 meses no hospital. 1 mês eu fiquei numa ala do Sírio-Libanês, estado terminal. E eu não sabia o que eu estava fazendo lá, eu estava completamente fora de mim, eu não lembrava disso daí. A minha mãe e meu pai iam me visitar e eu estava para morrer. E eu inconscientemente eu falava, tudo posso naquilo que me fortalece.
Entendeu? Então, Deus estava presente comigo ali. E meus pais junto comigo, orando, o pastor da igreja junto comigo ali orando, e eu não sabia que eu estava ali. Entendeu? Então, Deus estava presente comigo ali. Então, se eu não tivesse com Deus ali, eu não sairia dali, com certeza. E a minha mãe abraçava a mão do médico e falava assim: doutor, o senhor vai salvar meu filho. O médico falou assim: eu não posso fazer nada. Só Deus pode salvar teu filho. Eu tenho certeza que Deus estava ali. Entendeu? É muito gratificante a gente ouvir a tua história, Fábio, porque às vezes nós, por tão pouco, a gente reclama da vida, a gente se lamenta, por tão pouco a gente duvida da presença de Deus, mesmo Ele tendo socorrido por tantas vezes na nossa história, e você é prova viva de que existe milagre, né? E homem, de fato, não faz milagre. O médico não poderia fazer aquilo que só Deus podia fazer. E por isso que a gente estava falando um pouquinho antes do programa da importância de, assim como eu faço com a minha vida, você tão corajosamente fazer com a tua vida, de falar e honrar a Deus e reconhecer que foi Ele, e é Ele que te sustenta como me sustenta, até para que o telespectador possa acreditar e confiar num Deus que está vivo, que ainda faz milagre, né, Fábio? E assim, Luciano, eu não sei se eu sou um exemplo para algumas pessoas, mas eu espero que alguém veja a minha história e assim, espelhe a vida dele e fale assim: não reclame da vida, sabe? Que se eu fiquei aqui é porque eu posso passar alguma coisa para alguma pessoa que esteja passando por algum problema, que eu possa estar conversando. Várias pessoas já tiveram o mesmo diagnóstico que o meu, e eu fui lá e dei uma palavra de conforto, entendeu? Que não é impossível, que dá para você sair desse problema, que você pode procurar auxílio. Eu posso tomar, assim, do mesmo jeito que eu tive o diagnóstico, eu tomei várias coisas, muita gente me ajudou. Eu tomei babosa com mel, eu tomei chá de alguma coisa, eu comi abóbora com não sei o quê, várias coisas eu fiz. Algumas coisas dessa fez com que eu ficasse bom. Você está entendendo? Agora, muita gente vai lá e não, se eu tomo esse remedinho aqui, só esse remedinho. Aí talvez aquele remedinho não deu certo. Eu fiz tudo o que falaram para mim fazer. Entendeu? E acreditando num ser superior. Eu acredito em Deus, entendeu? Um ser superior que cuida da gente aqui, entendeu? Então, assim, você tem que ter fé e acreditar. Você tem que ter fé e acreditar. Porque se você não tiver fé e as pessoas não te apoiarem e você não acreditar, então nada acontece. Você tem uma frase que te acompanha na vida, que é: você vive o dia de hoje como se fosse o último da tua vida, né? O que você quer dizer com isso, Fábio? Eu vivo intensamente todos os dias como se fosse o último dia da minha vida, porque ninguém pode limitar a vida de um ser humano. Você tem um mês, 2 meses de vida, entendeu? Então, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas eu vivo como se fosse o último dia da minha vida, porque a doença limita a vida de uma pessoa, mas ninguém pode limitar a vida de uma pessoa. Então, eu aproveito minha vida como se fosse o último dia da minha vida, entendeu? Mas eu tenho certeza que eu não vou morrer com esse tipo de problema. Talvez um acidente, talvez um problema de coração, mas de leucemia eu não vou morrer. Fábio, foi uma alegria te conhecer mais intimamente, esse teu lado que eu não conhecia. Parabéns pela tua coragem, parabéns por compartilhar a sua história tão bonita, tanto profissional como pessoal, que você continue sendo esse instrumento de Deus para gerar esperança no coração das pessoas. Que Deus abençoe tua vida, tua família, os teus negócios, os teus pais que sempre ficaram do teu lado. Que Deus permaneça com as suas bênçãos sobre a tua vida e que prolongue seu tempo nessa terra para que você possa continuar glorificando e honrando o nome dele. Viu? Muito obrigado por estar conosco nesse programa. Eu que agradeço, Luciano, e eu deixo aberto aqui, quem estiver passando por algum problema desse sentido ou de outro, eu deixo à disposição para que eu possa dar uma palavra de conforto,
de apoio, de força, eu tenho muita coisa para acrescentar e dar a palavra para a pessoa de conforto e de força. Estou à disposição, sempre. Obrigado, Fábio. Tá bom. Obrigado você também, Luciano. Tá aí, telespectador. Qual é o teu problema? Qual é o teu impossível? Que você se inspire nessa história do Fábio, para que você acredite num Deus superior, aquele que pode fazer aquilo que talvez você nem acredite mais. Obrigado por estar conosco mais nesse programa. Eu desejo que você tenha uma semana de bênção, juntamente com a tua família. É o que eu desejo em nome de Jesus.